O ciclo de Calvin e plantas C4. Para melhor explicar, precisamos reforçar como ocorre o desenvolvimento da fotossíntese. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento. Ela acontece nas folhas, dentro dos cloroplastos, usando uma substância verde chamada clorofila. Para isso, a planta precisa da luz solar, da água e do gás carbônico. Esses materiais, com esses materiais, ela produz a glicose, que seria o seu alimento, e libera o oxigênio. Ela libera esse oxigênio para o ambiente. O processo ocorre em duas fases, em duas etapas. A primeira fase é a fase clara. Acontece com a luz, a planta capta a energia do sol e produz ATP e NADPH. A fase escura, que é o ciclo de Calvin, usa essa energia para transformar o CO2 em glicose. Em resumo, a planta usa a luz para transformar a água e o gás carbônico em alimentos e oxigênio, um processo essencial para a vida na Terra. Como falamos anteriormente dessas duas fases, é válido ressaltar que a primeira fase, que é a fase clara, é a fase que precisa da luz solar. Ela acontece nos tilacoides do cloroplasto. Nessa etapa, a planta pega a energia da luz do sol e transforma em ATP e NADPH, além de liberar oxigênio a partir da água. Já a fase escura, que seria a segunda fase, ela não precisa diretamente da luz do sol, mas ela usa a energia produzida na fase clara. Acontece no estroma do cloroplasto. Nessa fase, o gás carbônico é transformado em glicose, que é o alimento da planta. Em resumo, a fase clara capta essa energia da luz e a fase escura ela usa a energia para produzir o alimento da planta. Nesse terceiro slide, nós vamos falar um pouquinho sobre as plantas C4. Plantas C4 são plantas que desenvolvem um mecanismo especial de fotossíntese para sobreviver melhor em ambientes quentes, secos e com muita luz. Elas recebem esse nome porque fixam o CO2 primeiro em uma molécula de 4 carbonos. Por isso, elas são chamadas de C4, antes de levá-lo para o ciclo de Calvin. As características principais dessas plantas, das plantas tipo C4, são que elas usam a enzima PET carboxilase, que é mais fácil e eficiente, não reage com oxigênio, evitando a fotorrespiração. Também fazem a fixação inicial do CO2 no mesofilo, formando oxaloacetato, que seria o C4. Depois, envia o CO2 para a célula da baía de feixe, onde ocorre o ciclo de Calvin. Consegue economizar também água e produzir energia com mais eficiência. São exemplos dessas plantas o milho, como nós estamos vendo, a cana-de-açúcar, o sorgo, o capim tropical. Em resumo, as plantas C4 são plantas que são adaptadas ao calor e que fazem fotossíntese de um jeito mais eficiente, evitando perda e economizando um pouco mais de água. Precisamos também explicar de uma forma geral o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin é a etapa da fotossíntese em que a planta transforma o gás carbônico em glicose, que é o seu alimento. Isso acontece no estroma do cloroplasto e não precisa de luz, diretamente da luz, né? A planta usa energia produzida na primeira fase, que é a fase clara, junto com o CO2 e forma uma molécula chamada G3P,
que pode virar a glicose. Em resumo, o ciclo de Calvin pega o CO2 do ar, usando na energia, transforma esse carbono em açúcar para a planta crescer e sobreviver. Então, precisamos falar um pouco sobre as etapas do ciclo de Calvin. A primeira etapa é a fixação do carbono. Enzima carboxilase e oxigenase, também chamadas de rubisco, fixam o dióxido de carbono com o RUBP, no que resulta em um composto com 6 carbonos que são hidrolisados, gerando 2 moléculas de 3-fosfato-glicerato ou 3 de fosfato glicérico, que também é chamado de PGA. A segunda etapa é a redução. A PGA é reduzida a gliceraldeídos, 3-fosfato ou 3-fosfato-gliceraldeídos. Nessa etapa ocorre a fixação de 3 moléculas de CO2 a 3 moléculas de C, formando 6 moléculas de gliceraldeídos e 3 fosfatos. A terceira etapa é a regeneração do receptor, que também é chamada de RUBP. Nessa etapa, nessa etapa, 5 das 6 moléculas de PGAL são usadas para regenerar 3 moléculas de RUBP. As moléculas de PGAL não utilizadas nessa etapa representam um ganho líquido do ciclo de Calvin. Como cada volta do ciclo de Calvin, uma molécula de dióxido de carbono é reduzida a um RUBP regenerada, são necessários 3 voltas do ciclo com a introdução de 3 átomos de carbono para produzir uma molécula de gliceraldeídos 3-fosfato, a forma fosforilada de C3H6O3.